Olá, boa tarde. O TVU Jornal Primeira Edição está no ar. Seja bem-vindo. E é destaque hoje: Covid-19. Votuporanga registra mais 2 casos e cidade chega aos 16 confirmados. Segundo Secretaria de Saúde, 8 estão curados e 8 em tratamento. Vamos falar sobre os atendimentos na saúde. Nossa equipe conversou com a secretária municipal aqui de Votuporanga para esclarecimentos. Teve mudança nos atendimentos no Centro do Empreendedor e na assistência social. Sessão da Câmara, vereadores aprovam 7 projetos de lei. Você confere nesta edição como foi a 14ª sessão ordinária de 2020. Cartório eleitoral. Atendimentos presenciais estão suspensos, mas alguns podem ser realizados pela internet. É terça-feira, dia 28 de abril, e o TVU Jornal está só começando. A Secretaria da Saúde de Votuporanga registrou nesta segunda-feira mais 2 casos confirmados do novo coronavírus no município. Conforme o boletim, é uma mulher na faixa de idade entre 60 e 69 anos e um homem na faixa etária dos 50 aos 59 anos. Os dois apresentam comorbidades, ou seja, outras doenças de base. Os pacientes estão em tratamento e seguem em monitoramento domiciliar. Com esses novos casos, esses 2 novos casos, Votuporanga apresenta até o momento 16 casos confirmados para a Covid-19, sendo 8 curados e 8 em tratamento, em monitoramento. Quanto às internações aqui em Votuporanga, no momento, esses só reforçando pacientes da cidade. 1 confirmado internado em ala e nenhum paciente suspeito está hospitalizado. O município de Votuporanga registra 10 casos notificados como suspeitos de coronavírus, sendo destes 8 profissionais da saúde. No momento, são 146 casos com resultado negativo para a doença e 2 casos monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde, que apresentam sintomas leves e que não realizam exames. A equipe multidisciplinar da pasta monitora 192. E nós vamos acompanhar aqui na tela agora onde esses pacientes confirmados com a Covid-19 moram. Então, assim, não muda tanto, né? A nossa tabela, a gente está acompanhando aí em todos esses dias, aumentou um bairro. Então, os 2 pacientes moram no bairro Vila Ana. E para a gente reforçar, são 4 pacientes no Pouso Bom, 1 Chácara Aviação, Sanremo, Vila Marim, Jardim Botura, Jardim Marim, Coab Cris, 2 Parque Guarani, Chácara Paineiras, Pacaembu e São João, cada um com 1 caso cada. Então, acrescentou, de ontem para hoje, 2 aqui na Vila Ana. E a nossa rotina mudou bastante, do último mês para cá. E isso em todos os setores. Nós vamos falar agora com o Josiano Garofolo, que tem mais informações sobre os atendimentos na saúde aqui em Votuporanga. Josiano, boa tarde. Olá, Stephanie, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham a primeira edição do TVU Jornal. Desde o início dos primeiros casos suspeitos de Covid-19, de coronavírus em Votuporanga, a Prefeitura divulgou uma série de ações para tentar conter o avanço da doença aqui em Votuporanga, conter a disseminação do novo coronavírus. Para isso, algumas mudanças foram realizadas. A secretária municipal da Saúde, Márcia Reina, ela conversou com a nossa equipe sobre algumas dessas alterações de atendimentos nas unidades de saúde aqui do nosso município e também ela comentou sobre entregas de medicamentos. Vamos ver o que diz a secretária Márcia Reina. As unidades básicas de saúde todas continuam atendendo com restrição das seguintes questões. A população que precisa de atendimento, que está com o agendamento necessário, ele deve comparecer à unidade.
Aqueles que são para acompanhamentos de resultados de exames ou entrega de medicamentos, nós estamos entregando os medicamentos na residência ou autorizando a retirada dos medicamentos por alguém da família que possa ir buscar caso a pessoa tenha mais de 60 anos. Mais atendimentos de urgência ou monitoramentos necessários como gestantes ou atenção à criança ou ao idoso, ele continua de acordo com a necessidade do atendimento. A UPA, o Hospital Pouso Bom, pronto atendimento Pouso Bom, continua atendimento 24 horas. Nós também estamos com 2 monitoramentos. Este que nós estamos aqui é o monitoramento de contato com pessoas acima de 60 anos, identificando se tem alguns sintomas e o médico faz a orientação se necessário. Ou então ele é encaminhado e regulado para atendimento médico de urgência se detectar alguma necessidade. E também temos o monitoramento de casos, que são equipes multiprofissionais, que pacientes que já apresentam alguns sintomas, mas estão sendo monitorados com o distanciamento na residência durante 14 dias. Temos uma equipe específica também do controle desses casos que estão sintomáticos, que deram positivos ou não, mas que estão em isolamento. A secretária de Saúde, Márcia Reina, comentou também sobre a expectativa de quando Votuporanga deve atingir o pico da doença. Qual a previsão para a doença atingir o pico aqui em Votuporanga? Bom, a nossa curva ela é prevista para o final desta semana, começo da semana que vem, ela começar a subir de uma forma mais ascendente. Porém, a população tem colaborado muito no sentido de manter o isolamento. E isto pode realmente trazer um impacto no sentido de que ela não suba na mesma velocidade com que é esperado. Os resultados a gente vai estar acompanhando esta semana, a semana que vem. A nossa curva, a expectativa é que ela não tenha uma subida tão grande, visto que Votuporanga é uma dos municípios que tem respondido ao isolamento e principalmente ao uso da máscara quando há necessidade de sair. Como já vimos aqui no TV O Jornal, até o momento 16 casos positivos de contaminação pelo novo coronavírus foram registrados em Votuporanga. A secretária Márcia Reina, ela comentou também sobre o perfil desses pacientes infectados por coronavírus aqui no município e também fez um apelo para que as pessoas continuem tomando todas as medidas de precaução, de prevenção. O nosso perfil não está diferente do que está acontecendo no estado. Nós temos idosos sim, mas a maior parte é a população de 20 a 59 anos e do sexo masculino. Por favor, mantenham o isolamento. Se necessário sair das residências, utilizem máscara, tome cuidado com a higienização das mãos e estamos unidos para passar esse momento difícil que todos os municípios, o Brasil, o mundo está passando. E em relação às dicas de prevenção, a gente reforça algumas delas aqui no TV O Jornal, como, por exemplo, que é importante lavar sempre as mãos, evitar levar as mãos ao rosto e também usar sempre álcool em gel 70% para higienização, tanto das mãos quanto de objetos. E, claro, evitar aglomerações, e é uma das recomendações, aliás, que tem sido mais intensificada, evitar aglomerações de pessoas. Em casos de sintomas gripais, evitar sair de casa, evitar circulação, mantenha-se em domicílio, evite circulação desnecessárias, aliás, são algumas dicas da Secretaria Municipal da Saúde nesse momento de contenção à disseminação do novo coronavírus. Stephanie, eu volto com você. Obrigada, Josiano. E uma dúvida aí de nossos telespectadores é em relação ao PAT,
o posto de atendimento ao trabalhador, que fica no centro do empreendedor. Teve alteração no atendimento, viu? Neste, do PAT e em outros serviços. Nós vamos falar agora com Danilo Arroio Martins, que tem mais detalhes. Danilo, boa tarde. Boa tarde a todos que assistem o TVO Jornal. Como a gente vem informando pela nossa programação, houve mudanças no atendimento de alguns locais, de algumas instituições aqui de Votuporanga por conta do coronavírus. E hoje nós viemos até o Centro Empreendedor, onde aqui dentro temos vários órgãos que funcionam para saber como é que está sendo esse atendimento. E quem vai conversar com a gente agora e informar para a gente sobre isso é o Orlando Ribeiro, ele que é chefe da divisão de desenvolvimento econômico aqui do Centro do Empreendedor. Primeiramente, Orlando, obrigado por participar do TV Jornal. Gostaria que você falasse para a gente que órgãos que existem aqui no Centro do Empreendedor e como é que está sendo o atendimento. Boa tarde a você, aos telespectadores da TV Unifev. O nosso Centro do Empreendedor ele abriga algumas instituições importantes, dentre elas o Posto de Atendimento ao Trabalhador, que é o PAT, o INSS Digital, nós temos também o Banco do Povo Paulista, a Sala do Empreendedor e o INCRA, que são órgãos que prestam atendimento a vários segmentos da população. E todos eles de acordo com as medidas tanto do governo estadual quanto municipal e principalmente do governo federal, nós tivemos que suspender alguns atendimentos no que diz respeito ao fato presencial, né? Nós estamos hoje praticamente no virtual e no home office, mas é importante deixar claro que nós temos instruções permanentes para não deixar ninguém sem atendimento, principalmente em termos de orientação e não de efetivamente realizar os serviços e os procedimentos. E que órgãos são esses que estão atendendo por telefone, via internet ou algum atendimento presencial por acaso? Gostaria que você explicasse, por favor. O INCRA funciona pura e simplesmente pela internet. Não há nenhuma outra forma, é apenas e tão somente atendimento virtual. O INSS ele é feito através de um telefone de plantão permanente, que é da Regional de São José do Rio Preto, mas o código de área é 17, então as ligações são atendidas aqui das 8 às 14 horas. Há também o telefone do INSS, que é a nível nacional, né, que é 135, e as plataformas Meu INSS, através do aplicativo. Com relação ao PAT, esse é mais complicado, porque vocês sabem que, infelizmente, a grande parte nós temos uma parte muito significativa, tanto do comércio como da indústria, que estão demitindo seus funcionários. E aí nós temos a procura pelo auxílio-desemprego, pelo seguro-desemprego. E isso realmente é o que está dando assim, uma controvérsia maior, porque nós não podemos prestar o atendimento presencial. Nós, pura e simplesmente, nós atendemos, acolhemos essas pessoas que aqui vêm e as informamos a respeito de como proceder junto aos aplicativos e sites que são disponibilizados. Tá. Para encerrarmos, gostaria que você, por gentileza, deixasse um telefone para contato, para informações, para as pessoas, porventura, que quiserem saber os telefones desses órgãos, sites, etc., porque a gente sabe que são muitos, então ficaria difícil a gente passar todos aqui. Liga para a Secretaria 3406-1488, e aí nós vamos distribuir o atendimento, né? 3406-1488. Do INSS Digital seria o 3121-2485. Vamos repetir, por favor? 3121-2485, código 17. Tá certo, Orlando. Obrigado pela sua participação no TV Jornal. Então, isso aí, portanto, informações importantes para você que precisa desses atendimentos. Com imagem de Carlos Nunes, Danilo Arroio Martins para o TV Jornal. Obrigada, Danilo. Falando ainda em mudança, teve também nos atendimentos na Secretaria de Assistência Social. Os detalhes com Gabriel Durães. Boa tarde, Gabriel. Oi, Stephanie. Boa tarde para você e para todos que acompanham o TV Jornal. Durante todo o ano, a Secretaria Municipal de Assistência Social mantém várias atividades, E por conta do coronavírus, algumas delas foram suspensas, como, por exemplo, as atividades no Centro do Dia do Idoso e também Centro de Convivência do Idoso. E outras, que são as individuais, foram mantidas, mas seguindo as recomendações de órgãos da saúde
para evitar, né, aglomeração e também prevenir contra a Covid-19. E a nossa equipe conversou com o Adriano Borges, que é diretor do Sistema Único de Assistência Social, que falou um pouquinho sobre os atendimentos individuais. Vamos ver o que ele disse. Em relação aos atendimentos individuais e particularizados, como é que eles acontecem, esse tipo de atendimento? A equipe, ela procura agendar o atendimento, né, atender a pessoa num ambiente que oferece condições de segurança sanitária, tanto para o profissional como também para aquela pessoa que está indo até a unidade. Se tiver busca espontânea também pelo serviço, a população for lá na unidade, a população também vai ser acolhida, vai ser atendida, mas com todo esse cuidado de não gerar aglomeração de pessoas, respeitar o distanciamento, lavar as mãos, o álcool em gel, todas essas orientações que os meios de comunicação social têm orientado. E, como eu disse, né, as atividades coletivas da Secretaria Municipal de Saúde estão suspensas, mas a equipe da pasta continua em contato com as pessoas que até então frequentavam essas ações. Nós tínhamos um número significativo de atendimentos coletivos. Um exemplo de atendimento coletivo, centro dia da pessoa idosa, centro de convivência do idoso. Então, tem um número significativo de pessoas que faziam parte desses atendimentos, que tinha toda uma retaguarda de equipe e que hoje estão no distanciamento social, estão lá nas suas casas. Só que a nossa equipe procura fazer o quê? Entrar em contato por telefone, para saber como é que essa pessoa está, para reforçar as orientações sanitárias para essa família, para verificar se essa família está precisando de algum apoio da assistência social. Então, todos os nossos serviços que atendem a população, né, as equipes estão procurando em manter o contato com essas famílias e com outras famílias que precisam, para não criar uma situação de isolamento que vai causar um prejuízo social maior. E é importante lembrar que a equipe de servidores municipais da Secretaria de Assistência Social foi reforçada desde o início da pandemia. Isso tudo para atender ao aumento da demanda por auxílios, como, por exemplo, a doação de cestas básicas. E a Secretaria passou a distribuir também senhas para o atendimento e agenda cerca de 50 a 60 pessoas por dia para a realização tanto de triagem quanto de análise de documentações. Stephanie, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Gabriel. E mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3426-2600. E lembrando que a Secretaria de Assistência Social fica na Avenida João Gonçalves Leite, Avenida do Açari, 4705, no bairro Jardim Alvorada. É importante reforçar também que os atendimentos são realizados das 10 da manhã a 1h da tarde, com agendamento prévio. Mudando de assunto, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, realizou a instalação de 3 novas rotatórias distribuídas em diversos pontos da cidade. Os novos mecanismos estão localizados na Rua São Paulo, nos cruzamentos das ruas Tibagi, Espírito Santo e Javari. A melhoria tem o objetivo de reduzir o risco de acidentes. Agora a gente faz uma pausa, intervalo bem rapidinho e a seguir vamos falar sobre a sessão da Câmara de Vereadores. 7 projetos foram aprovados e no cartório eleitoral os atendimentos estão sendo pela internet. Tem esporte também, viu? Então não saia daí que o intervalo é bem rápido. Até já! Já voltamos e agora com a previsão do tempo, né? Segundo o portal Climatempo, a previsão continua sendo de tempo seco, de calor e sol entre algumas nuvens durante todo o dia. Também continua sem previsão de chuva para o estado. Hoje em Fernandópolis, os termômetros variam entre 17 e 31 graus. Em Cosmorama, a mínima é de 17 e a máxima de 29 graus. E aqui em Votuporanga, os termômetros variam entre 17 e 30 graus. Neste momento, segundo o portal Climatempo, a temperatura é de 29 graus. E olha, a gente fala agora sobre a Câmara Municipal de Votuporanga. 7 projetos de lei
foram analisados pelos parlamentares na 14ª sessão do ano. Vamos conferir como foi. Dos 7 projetos de lei, 5 tratavam sobre a abertura de crédito adicional no valor total de R$ 771 mil, sendo que foram aprovados os valores de R$ 29 mil destinados para a contribuição mensal do Consórcio Maravilhas do Rio Grande, aprovado com voto contrário de Heriket Winkel. R$ 6 mil de saldo remanescente para a sinalização turística na cidade, R$ 100 mil para a compra de equipamentos para a nova sede do Lar Viver Bem e também R$ 405 mil para a reforma e ampliação do CEMEI Professora Benedita Alves de Oliveira de Simonsen. Quero dizer que sou totalmente favorável a este projeto de 405 mil para a reforma e ampliação do CEMEI de Simonsen. Parabéns à administração pública, parabéns aos moradores de Simonsen. Vocês têm sim que serem reconhecidos diariamente, constantemente por parte da Prefeitura Municipal de Votuporanga. Já o projeto que previa a liberação de R$ 231 mil para a instalação de 3 elevadores para o novo Paço Municipal, que está em construção, foi aprovado com 8 votos, sendo que foram contrários Osmair Ferrari, Heriket Winkel, Rodrigo Beleza, Serginho da Farmácia e Chandeli. E positivo, Ali, Daniel Davi, Bartão, Emerson Pereira, Vilmar da Farmácia, Missionária Edinalva, Silvão e Gaspar. Os 10 milhões, quando abrimos a licitação do Paço Municipal, um exemplo, não é exato, mas um exemplo. A licitação ficou em 9.820. Então significa que sobrou 180 milhões para os 10 milhões. E esses 231 mil que estamos votando hoje, ele falou que era o juro do dinheiro parado na aplicação até que abriu a licitação, até que a firma ganhou e começou a trabalhar. Se fosse tirar o dinheiro da prefeitura novamente ou outro financiamento para esta obra, eu estaria votando contrário. Mas como já é um dinheiro que está incluso nos 10 milhões e no projeto dos 20 milhões, estarei votando favorável. Então esse projeto aqui, que veio atrelado à obra da prefeitura, ao qual eu fui contra, votei contra o projeto que geraria uma despesa de 10 milhões em pró-prefeitura, eu tenho que ser coerente, senhor presidente. Então tudo que vem atrelado àquilo que eu votei ao contrário, eu tenho que seguir a minha coerência, os meus pensamentos, portanto votarei contra a usar 231 mil para a compra de elevador na prefeitura. Outros 2 projetos foram analisados pelos parlamentares, entre eles o que aprova a filiação de Votuporanga junto ao Consórcio de Turismo Intermunicipal da região Maravilhas do Rio Grande, que recebeu o voto contrário de Heriket Winkel. Eu entendo que no momento agora nós não devamos aumentar a despesa, não estou convencido do custo-benefício e é por esta razão que eu voto contrário ao projeto. Também ficou autorizada a nova redação para a lei que criou o Plano Diretor Participativo do município e o Conselho da cidade, incluindo conselheiros suplentes que podem substituir titulares caso há necessidade. Diversos assuntos foram abordados pelos parlamentares, como a solicitação para a construção de novo cemitério municipal feita por Emerson Pereira e para que profissionais da saúde que tenham mais de 60 anos que trabalham em unidades de saúde possam ser afastados das atividades que exercem. E também revisão sobre critérios para a liberação do kit alimentação a todos os alunos da rede municipal de ensino, demandas apresentadas por Chandeli. Já Rodrigo Beleza pediu para que a Secretaria Municipal da Cultura encontre alternativas para ajudar os artistas de Votuporanga, já que a pandemia fez com que shows e apresentações fossem adiadas ou canceladas, cortando ou diminuindo a renda familiar. O assunto agora é o cartório eleitoral. Já falamos aqui, no TVU Jornal, que as atividades presenciais estão suspensas por conta da pandemia do coronavírus. Mas é possível realizar algumas ações pela internet. O chefe do cartório eleitoral, Robson Oliveira, mandou um vídeo para a gente falando sobre isso. Vamos acompanhar. Venho lembrar a vocês que o prazo para o encerramento do cadastro eleitoral para a eleição de 2020 é agora dia 6 de maio. Como o atendimento presencial continua suspenso em razão da pandemia do coronavírus, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo aperfeiçoou a ferramenta do título NET, que está lá disponível no site do Tribunal, www.tre-sp.jus.br. Agora, de uma maneira muito mais fácil, você consegue regularizar o seu
título através desta ferramenta Título Net. Por esse caminho você pode fazer o seu alistamento eleitoral, tirar o seu título, você pode fazer a transferência de município, você pode trocar o seu local de votação, né? Se você vota em determinada escola, quer mudar, você também consegue. E finalmente você consegue fazer a alteração de dados cadastrais, se for o caso. Lembro a vocês que essa operação tem que ser feita até o dia 6 de maio, tá? Lá no site você vai fazer o upload dos seus documentos pessoais. Essa é a grande novidade. Você vai tirar uma foto do seu documento de identidade, uma foto do seu comprovante de endereço, e para comprovar a identidade é solicitada uma foto em estilo selfie sua segurando o seu documento. De uma maneira muito simples, você vai fazer o upload desses documentos lá no site e o cartório vai poder dar andamento no seu requerimento. Peço apenas que você tome o cuidado de colocar o seu número de telefone e o seu endereço de e-mail corretamente para que a gente possa entrar em contato caso tenha algum problema. Por enquanto, o pleito está mantido para o dia 4 de outubro, no primeiro turno, e os demais prazos também todos estão valendo. Então, quem precisar fazer essas operações tem até o dia 6 de maio. Tá? O cartório segue à disposição para atender vocês através do e-mail atendimento.eleitor@tre-sp.jus.br. Muito obrigado e, se você puder, fique em casa. E de acordo com o último decreto municipal, os cartórios estão funcionando, né? Alguns com restrição de horários. E nós vamos conferir na tela agora os horários de atendimento nos cartórios que estão funcionando, né? Então, no cartório de registro de pessoas naturais, o atendimento está normal, das 9 da manhã às 5 da tarde. Para quem quiser mais informações, o telefone é o 3423-1324. No cartório eleitoral, a gente acabou de ver aí, né, a entrevista com o Robson Oliveira, chefe do cartório, então atendimento presencial suspenso. No cartório de registro de imóveis, o atendimento está sendo agendado e o horário de atendimento é das 9 da manhã a 1 hora da tarde. O telefone é o 3426-8383. Tem mais cartórios também, o primeiro cartório de notas. O atendimento também das 9 da manhã a 1 hora da tarde. O telefone 3426-6565. E no segundo cartório de notas, o horário de atendimento é o mesmo, das 9 da manhã a 1 hora da tarde. O telefone de lá, 3406-4490. E a gente muda de assunto agora. Vamos falar sobre esporte. E a gente volta a falar com o Josiano Garofolo, que traz as últimas notícias do mundo da bola. Isso aí, Stephanie, estou de volta aqui ao TV O Jornal agora para falar sobre esporte, sobre Campeonato Paulista. Afinal de contas, o torcedor, principalmente do Clube Atlético Votuporanguense, quer saber uma definição sobre a Série 2 desse ano, campeonato que não foi bom para a nossa alvinegra, o time que não conseguiu até o momento sair da zona, desde o início do campeonato, não conseguiu sair da zona de rebaixamento, da lanterninha da competição, mas que vinha animando a torcida. A última partida, inclusive, com vitória na Arena Plínio Marim. Mas aí o campeonato foi paralisado por conta do coronavírus e fica a expectativa. A informação mais atualizada: foi realizada uma videoconferência com médicos dos clubes paulistas, da Série A1, da Série A2 e da Série A3, com o Davi Wippe, o infectologista, que é chefe do comitê de contingência da Covid-19 do governo do estado de São Paulo. Essa reunião foi realizada e foi recomendado que o futebol espere até o dia 8 de maio para definir um cronograma de retomada das atividades. No dia 8 de maio, o governador do estado, João Dória, ele vai anunciar um plano de saída da quarentena e novas medidas, ou se vai prolongar esse decreto de isolamento social. Então, a informação é que a Federação Paulista de Futebol vai esperar a determinação do governo estadual para definir, então, a volta do cronograma do Campeonato Paulista, da Série A1, do Campeonato da Série A2 e também da Série A3 do futebol de São Paulo. Durante essa conversa, o Davi Wippe também alertou sobre que não seria interessante
reunir os elencos em um só local, como tem uma proposta, principalmente da Série A1, e fazer testes sempre com membros de comissão técnica, jogadores, enfim, fazer um isolamento desses elencos, porque tem ainda a chance de falha em alguns testes. Enfim, não seria seguro essa alternativa, segundo o Davi Wip, campeonato que foi paralisado em meados de março, todos os campeonatos, aliás, do futebol de São Paulo, futebol brasileiro, e fica a expectativa, então, de saber quando que volta a competição, já que a Federação Paulista afirmou que a Série A1, Série A2 e Série A3, as séries de divisão do Campeonato Paulista, serão definidas no campo e o campeonato não será encerrado, como algumas pessoas pensavam, do jeito que está. Então são as notícias de esporte, a gente ainda aguardando definição do que vai acontecer com o futebol paulista. Stephanie, eu volto com você. Obrigada, Josiano. Mais notícias de Votuporanga e região você acompanha às 8h30 da noite com o Ender Rodrigues no TVU Jornal, segunda edição. Para você uma excelente tarde e a gente se vê novamente amanhã. Até lá. Tchau, tchau.